bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da semana gratuita dos ovos de Páscoa. Tô muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Fiquei muito feliz com a interação de todos ontem nos nossos grupos, tá? Todo mundo tá assim, adorando a nossa semana de Páscoa e eu fico muito contente de estar ajudando, de estar trazendo esse conhecimento pra vocês e esse conteúdo, tá bom? Bom, hoje a nossa aula é focada em recheios para os ovos de Páscoa, tá? Então, o único recheio que a gente vai deixar pra amanhã é o trufado, porque a gente já vai rechear a casquinha na hora pra gente não deixar ele endurecer, tá bom? Então, o trufado tem que ser feito amanhã. Hoje a gente vai fazer os recheios que vão ao fogo. Vamos fazer 3 recheios diferentes, tá? Que dá pra gente montar uma infinidade de ovos. Vocês vão ver amanhã, tá bom? Então, quais vão ser os recheios que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje o recheio de morango, tá? Que a gente vai utilizar o Nesquik. Vamos aprender a fazer o recheio de alpino, só que é o que vai no fogo, tá? Fica com a consistência assim muito cremosa, vocês vão adorar. O de alpino, muita gente sempre me pergunta qual chocolate que eu uso pro de alpino, ó. É esse aqui em pó, é um chocolate saborizado, um achocolatado sabor alpino. Ele é alpino mesmo, tá? Certinho, fica muito gostoso para recheio. Ele é próprio para receitas e para bebidas, tá? Então é esse aqui o que eu recomendo, tá bom? Se não tiver, não quiser, pode trocar pelo chocolate 50% cacau, tá bom? Mas aí eu recomendo que você coloque pelo menos uma barrinha de alpino no final para dar o sabor de alpino. Senão não dá pra gente falar que é alpino, tá? E vamos fazer também o recheio de ninho, tá bom? O de ninho a gente vai dar 2 pontos. Um ponto do brigadeiro pra gente enrolar e decorar e outro ponto do recheio. Vocês vão ver comigo tudo isso lá no fogo. Vou explicando, vai prestando bastante atenção. Não se preocupa que as receitas vão escritas depois, tá bom? Quando acabar o nosso curso a gente vai mandar as receitas por escrito. Sem nenhum problema, não se preocupa. Só peço que se atente às quantidades de cada um, tá? E não inverta as quantidades, nem troque, nem nada do tipo. Cada um tem sua particularidade, vocês vão ver lá no fogo. Cada receita tem um ponto, cada receita é diferente da outra, tá? Então se atenta bastante a isso, tá bom? Pra não acabar confundindo e errando o ponto, tá? Bom, então a gente vai lá no fogo fazer isso. No final da gente terminar de fazer todos esses recheios, eu vou falar pra vocês sobre a conservação e a validade dos recheios, como que você vai fazer pra vender, se pode congelar, se não pode, como que conserva, quantos dias duram, tá bom? Quanto que dura depois de ter recheado o ovo, tudo certinho. Quanto que dura sem rechear o ovo, tudo isso eu vou te explicar hoje, tá bom? Pode ficar tranquila. Bom, então, gente, lembrando também que hoje a gente acabou de abrir logo cedo as reservas, junto com essa aula, as reservas para o nosso super kit de apostilas de Páscoa, tá? É uma apostila de Páscoa por R$ 49,99, tá? Falei que o preço ia estar incrível, mas você vai ganhar outras 6 apostilas de brinde, totalmente de graça. Apostilas que eu vendo separadamente, eu tô te dando aqui na compra dessa de Páscoa. Você vai ganhar mais 6 apostilas de graça, sem nenhum custo, tá bom? Pra quem adquirir a apostila de Páscoa vai ganhar mais essas 6, totalizando o kit de Páscoa, 7 apostilas, tá? Vai ser a apostila de Páscoa com mais de 50 receitas de ovos de Páscoa, ovos trufados, ovos simples, ovos de colher, enfim, ovos no pote. Tudo que você imaginar de ovo de Páscoa tem nessa apostila de ovos de Páscoa, tá? Tem precificação, tem como vender, tem conservação, tem validade, tem embalagem, tem dicas, tem técnicas para ovo. Tudo que você imaginar tem ali dentro, tá? Da apostila de ovos de Páscoa. Além disso, você vai ganhar uma apostila com mais 50 receitas de trufa, que a trufa você não vende só na Páscoa, você vende o ano inteiro. Então eu vou estar abrindo as portas para você poder vender suas trufas o ano todo. Uma apostila também vai de bombom, que você também pode vender o ano todo, tá? Com várias receitas de bombom. Outra apostila com mais 50 receitas de brigadeiro. Então, brigadeiro você também vende o ano inteirinho. Além de poder vender nas caixinhas aí na Páscoa, você vai vender o ano todo, tá? Além disso, ainda vai uma apostila de pão de mel, tá? Que você também pode vender o ano inteiro. Outra apostila vai ser de técnicas de venda e precificação, como que você vende, como que você divulga, não só seus ovos, mas tudo que você fizer aí pra vender, você vai aprender nessa apostila. E a outra apostila é sobre chocolate, então sobre temperagem, sobre tipos de chocolate, tudo detalhadamente sobre chocolate você vai ter nessa apostila, gente. São 7 apostilas e você vai estar pagando só R$ 49,90. Mais o acesso pra sempre das nossas videoaulas de Páscoa, tá? E, gente, muita gente ontem, nosso privado, né, lotou. Pessoal chamando no nosso WhatsApp particular
lotou de gente perguntando qual que era o outro bônus surpresa que eu tô dando pra quem reservar e comprar amanhã logo cedo já. Mas tem que reservar, gente. Reserve e já compra amanhã logo cedo, que é o meu suporte, tá? E o meu acompanhamento direto dentro de um grupo no Facebook de alunas que eu fiz exclusivamente para as minhas alunas de Páscoa, tá? Então lá dentro vocês vão poder tirar as suas dúvidas, vão poder postar os seus ovos, vai ter várias outras alunas. Eu acredito que esse grupo lote rapidinho, porque o pessoal já tá igual doido atrás da gente, querendo essa condição, tá? Querendo esse bônus, então não perde. Tem que reservar hoje, já comprar amanhã logo cedo, garante a sua, porque essa condição já vale mais do que o curso todo, mais do que as apostilas todas, tá? Nunca fiz isso, tô fazendo essa condição agora pra Páscoa, porque tem muita gente me pedindo, e eu sei que o ovo de Páscoa tem, às vezes, aí as suas particularidades, né, suas questões, então vai ter meu acompanhamento, vai ser respondido, eu e toda a minha equipe vamos estar lá dentro desse grupo do Facebook, ele é secreto. Só as minhas alunas de Páscoa e as que reservarem e comprarem amanhã logo cedo, as primeiras, tá? Por isso, para ser as primeiras, você tem que reservar para não perder. Reservou e comprou amanhã cedo, garantiu esse acesso a esse bônus especial, tá? Além de tudo aquilo que eu já falei, das 7 apostilas, tá bom? Então não perde, corre lá no administrador e fala: quero reservar minha apostila, pelo amor de Deus. Não quero perder essa condição, tá? Não precisa falar assim, gente, só tô dando um exemplo, tá bom? Então vamos lá pro fogo, começar os nossos recheios. Depois a gente volta e fala sobre a conservação, a validade, tudo certinho, tá bom? Vamos lá comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui a gente vai dar início à nossa receita do nosso recheio de leite ninho, tá? Então eu vou fazer de duas formas, que eu gosto muito de fazer. Eu vou fazer ele em ponto de enrolar, tá? Mas quem já me conhece, quem já viu o vídeo meu ou os meus cursos, já viu que eu utilizo 2 caixinhas de creme de leite para enrolar. Mas só que dessa forma a gente vai fazer com 2 caixas de leite condensado e apenas 1 caixinha de creme de leite, mesmo dando ponto de enrolar aqui. Porque a outra parte do creme de leite eu vou colocar depois, que seria a outra caixinha, eu vou colocar depois, quando ele já tiver mais frio, pra gente dar um ponto de recheio bem cremoso fora do fogo. Aqui, o principal é a gente dar o ponto de enrolar, porque a gente vai precisar dos docinhos de leite ninho pra enrolar, pra decorar, tá? Então, dessa forma que eu faço, vocês vão ver que rende muito mais a sua receita, tá bom? Do que dar o ponto de recheio aqui e depois ter que fazer outro pra enrolar. Eu prefiro fazer tudo de uma vez, a gente economiza gás, material, tá? Então, é a forma mais fácil de fazer e que rende mais. Então, são para esse docinho aqui. Lembrando que essa receita é pra enrolar e para recheio. O que vai mudar é que depois a gente vai acrescentar mais creme de leite fora do fogo pra trazer pro ponto de recheio cremoso, tá bom? 2 de leite condensado e 1 de creme de leite. O creme de leite é 17% de gordura, tá? É o de caixinha. 6 colheres de sopa de leite ninho, porque eu gosto do sabor bem acentuado e o ponto ele fica maravilhoso dessa forma. Para cada receita a gente faz apenas 3 colheres. Eu tô dobrando a receita aqui, eu fiz 2 receitas, porque eu preciso, né, do recheio e eu preciso também enrolar depois. Então eu sempre gosto de dobrar aqui, tá bom? Só o creme de leite que não, a gente mantém um só. E se você fosse fazer uma receita só, você colocaria metade só da caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho 1,5 colher de margarina sem sal. Pode ser a manteiga sem sal também, tá bom? Vou ligar o fogo no fogo baixo, vou abaixar aqui meu fogo. E aí a gente vai mexendo esse nosso recheio, tá? Até incorporar bem. O leite ninho não vai empelotar, pode ficar tranquila, é só ir mexendo bem, tá? Vai mexendo sem parar, é fogo baixinho por cerca de 20 minutos, tá bom? Se quiser fazer no fogo alto, o fogo alto corre o risco de queimar e de você perder toda a sua receita, tá? Então eu não recomendo fazer no fogo alto, ó. Se ficar umas pelotinhas de leite ninho, você vai apertando aqui enquanto você vai mexendo, mas conforme ele for esquentando, ele vai ficando mais fácil ainda de dissolver o leite ninho e não vai ficar pelota no seu docinho, tá bom? É só ir apertando. Se você não estiver utilizando o instantâneo, que é mais difícil de dissolver, então você vai ter que mexer com um fouet aqui, tá bom? Então eu vou ficar aqui 20 minutos mexendo sem parar no fogo baixo e eu volto pra mostrar qual que é o ponto de enrolar desse doce aqui, tá bom? Bom, passaram aqui 20 minutos que eu tô mexendo, ó.
Viram o ponto? A cremosidade desse nosso recheio, desse nosso brigadeiro de ninho. Ó. Maravilhoso fica. E aí agora a gente já pode desligar o fogo, ó. Faz o caminho, ele demora pra voltar, ó. Faz o caminho e ele demora pra voltar. Viram? Vai voltando devagar. Você já pode desligar, porque esse brigadeiro a gente não vai usar, né, mesmo enrolado, pra vender individualmente, nem por cento. A gente vai estar utilizando esse somente pra decorar o ovo, então ele não precisa ficar num ponto tão firme, tá? Ele não vai derreter, não vai desmanchar nesse ponto que já tá. E aí a gente tira do fogo. Eu vou tirar do fogo e eu vou separar, ó, 1/3, viram? Aqui, 1/3 do nosso recheio. E eu vou colocar num potinho que a gente vai levar pra geladeira por 2 horas pra poder enrolar, passar no leitinho pra poder decorar o nosso ovo. E esse outro aqui, a outra parte aqui, eu vou pegar 1/3, vou guardar pra enrolar. E a outra parte eu vou colocar num outro pote maior que a gente vai transformar em ponto de recheio na hora de rechear os nossos ovos com o creme de leite, tá bom? Bom, gente, vamos começar aqui o nosso recheio de alpino. Esse recheio de alpino, ele é no fogo mesmo, tá? Ele não é ponto de brigadeiro, porque a gente não vai enrolar. Mas se você quiser, com essa receita, você consegue depois dar um ponto de enrolar pra fazer um brigadeiro de alpino. Mas só que é ponto de recheio que a gente vai dar aqui. As quantidades, gente, vocês vão falar assim, ah, é uma receita, às vezes parece com a outra, mas não altera as quantidades. Segue direitinho, arrisca as quantidades que eu fizer aqui em cada receita, porque cada receita tem a sua particularidade, cada receita eu faço de uma forma, são todas testadas e aprovadas, então a quantidade varia dependendo de cada ingrediente, de cada receita e de cada ponto que a gente quer dar, tá bom? Então esse aqui a gente vai dar o ponto diretamente no fogo, tá? Vamos dar o ponto de recheio aqui no fogo. Já coloquei aqui uma caixinha ou uma lata de leite condensado, uma caixinha inteira de creme de leite, porque a gente vai dar o ponto aqui no fogo, tá? Então, uma caixinha inteira de creme de leite, 17% de gordura, tá? Meia colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina sem sal e 5 colheres de sopa do alpino em pó, tá? Depois, se quiser, pode acrescentar o chocolate em barra da alpino? Pode, só que o sabor não fica tão acentuado quanto fazer com o em pó, tá? Que ele já é feito pra isso, pra receita, pra dar o sabor do alpino. Então eu vou ligar aqui meu fogo, vou colocar no fogo baixo, tá? Baixar o fogo e a gente vai mexer aqui até dar o ponto que eu quero, que é o ponto de recheio. Pode ficar tranquila que esse alpino aqui, ele vai dissolver todo. São 5 colheres porque eu quero ele bem escurinho e eu quero ele com um sabor bem marcante, tá? Então eu quero o sabor bem marcante do alpino, ó. Conforme ele for esquentando, esse alpino vai incorporando, vai se desfazendo e aí a gente vai dar um ponto maravilhoso de recheio. É cerca de 10 minutinhos no fogo baixo, tá? É menos do que um brigadeiro, então ele é mais fácil de fazer esse recheio aqui. Varia muito do seu fogo, tá? Então às vezes pode ser 10, pode ser 15, o importante é você dar o ponto que eu vou mostrar. Eu vou já te mostrar, vou continuar mexendo sem parar, se não queima, tá? Vou já te mostrar qual que é. Ó, viram que já vai se desfazendo as bolinhas, os pedacinhos de alpino? Bom, você pode trocar o alpino por ovo maltine também, que fica maravilhoso. Aí você faz um recheio de ovo maltine, tá? Fica muito bom também. Então, vamos lá. Vou mexendo aqui e já volto pra mostrar como que é o ponto desse nosso alpino e te falo quanto tempo ficou aqui no meu fogo. Bom, gente, então ficou aqui no fogo por 10 minutos e já deu o ponto, ó. Ele fica cremoso, mas ainda assim, ó, você vira a colher, ele não solta da panela ainda, tá? Ó, você faz o caminho, ele volta rapidinho, porque a gente não quer um ponto de enrolar, a gente quer um ponto de recheio, tá bom? E como ele vai dar mais uma firmada quando ele esfriar, então esse é o ponto correto, tá? Ó, você puxa o caminho, ele já volta, já tem essas bolhas aqui, ó, mas quando você pega na colher, dá pra ver aqui a consistência que ele fica, tá? Não é de brigadeiro e também não é muito líquido. Agora eu vou passar para um pote, para um refratário, tá? De vidro, de alumínio, o que você quiser. E vou cobrir com papel filme e deixar ele descansando, tá?
Pode colocar na geladeira ou pode deixar em temperatura ambiente, tá bom? Se colocar na geladeira e você vê que na hora de usar, como eu vou mostrar, ele estiver um pouquinho mais grosso, é só acrescentar um pouco mais de creme de leite que ele retorna pro ponto, tá bom? Sempre o truque do creme de leite, você nunca perde ponto, tá bom? Ó, a única coisa que você não pode fazer é deixar queimar, tá? Se queimar não tem como voltar. Mas agora, se tiver endurecido um pouquinho a mais, você volta com o creme de leite, tá bom? Então vamos lá pro próximo recheio. Bom, gente, então vamos começar aqui o nosso recheio de morango, tá? Tenho aqui uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, também 17% de gordura, tá? Sem soro. Tenho aqui 4 colheres de sopa de Nesquik. Esse Nesquik pode trocar por pó saborizante para sorvete, pode trocar pela pasta saborizante. Se for a pasta saborizante, é 1 colher. Se for o pó para sorvete saborizante, são 3 colheres, tá? E de Nesquik eu tô utilizando 4 colheres de sopa, tá? E meia colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Vou ligar, colocar no fogo baixo e o ponto dele é parecido com o ponto do alpino. Vai ficar mais ou menos 10 minutinhos a 15 minutos aqui no fogo baixo, mexendo sempre, sem parar, tá? E eu volto pra mostrar qual que é o ponto correto dele. Pode ficar tranquila também que o Nesquik também vai se desfazer, tá? Conforme for aquecendo essa mistura, o Nesquik vai se desfazendo, tá bom? Bom, aqui passaram 15 minutos, tá? No fogo baixo, mexendo sempre. E o nosso recheio de morango chegou no ponto dele, tá? Por quê? Porque ainda vai firmar mais um pouquinho, seja na geladeira ou seja em temperatura ambiente, ele vai firmar mais um pouco. Então, ó, faz o caminho, ele volta rapidinho. A gente já desliga o fogo, tá? E vamos colocar ele em uma travessa ou em um pote de vidro, de alumínio, de inox, tá? Que você quiser. E aí a gente leva ele pra descansar, tá bom? Se for na geladeira, pode deixar mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, tá? Se for em temperatura ambiente, umas 3 horas pra ele descansar bem, firmar, né? Estabilizar direitinho e não correr o risco de desandar depois, tá bom? E também não pode colocar nunca o recheio quente dentro do ovo, tá? Porque se colocar o recheio quente no ovo, seu ovo vai derreter, tá bom? Então, vou passar pro meu pote, vou colocar na geladeira e depois a gente volta. Bom, gente, então aqui estão os nossos recheios, tá? O de alpino tá aqui, ó. Viram? Aqui tá o de morango. Aqui eu tenho a parte que eu separei pra enrolar do de ninho, que a gente vai deixar ele aqui em ponto de brigadeiro mesmo. E aqui eu tenho aquela outra parte que é o que a gente vai fazer com o recheio, tá? Então o que que você vai fazer pra transformar esse brigadeiro em recheio? Depois que você tirou lá da geladeira, você vai pegar, colocar 30 segundos a 1 minuto no micro-ondas, dependendo da potência do seu micro-ondas, tá? Se for muito forte, 30 segundos. Se for média pra baixa, coloca 1 minuto, tá? E aí ele já vai dar uma leve amolecida, ó. Você vai pegar uma caixinha de creme de leite, colocar em um potinho e também aquecer no micro-ondas de 30 segundos a 1 minuto. Não ferve, senão você vai perder seu creme de leite. E você vai acrescentando aqui nesse leite ninho aos poucos, tá? Então eu vou colocar aqui, nesse nosso recheio, aos poucos o creme de leite. E aí o que a gente vai fazer? Vai misturar até dar o ponto mole de recheio desejado, tá? Não se preocupa, é um pouquinho difícil de mexer no começo, tá? Ó, mas conforme ele vai incorporando aqui no seu recheio, por isso que é importante tá morno já o creme de leite e o seu recheio também ter sido colocado no micro-ondas, tá? Pra facilitar, ó. Ele vai sendo incorporado aqui no nosso recheio de leite ninho, tá? Só ir mexendo que ele vai dando o ponto desejado. Às vezes, você não precisa nem de uma caixinha inteira de creme de leite, tá? Pra ver o ponto, tá? Que você deseja, ó. O meu tá aqui nesse ponto, ó. Ainda não tá na consistência de recheio. Vou colocar mais um pouquinho aqui do creme de leite. Então, a quantidade do creme de leite vai a olho, vai dependendo aí, tá? Às vezes, depende muito da marca do creme de leite, depende muito da quantidade que você separou, tá?
nunca é exatamente igual a minha. Então vai colocando creme de leite sempre de pouco pra também não amolecer demais e não perder o ponto, tá? Vai misturando bem. Isso aqui serve pra qualquer receita pra você transformar um brigadeiro em recheio, tá? Esse truque aqui, tá bom? Então, ó, vamos misturando. Vai mexendo bem, incorporando. Bom, o meu já chegou na consistência que eu quero, ó. Bem cremoso, ó. Que dá pra gente mexer facilmente, que cai da colher, tá? Então é esse o ponto que eu quero, tá bom? No meu recheio. Se você quiser mais mole, é só colocar mais creme de leite, tá bom? Isso vale também para os outros recheios que eu te ensinei. Se passar um pouquinho do ponto, na hora de usar, aquece por 30 segundos no micro-ondas, coloca o creme de leite até dar o ponto de recheio, tá bom? E aqui essa outra parte, eu vou untar a minha mão com manteiga, vou enrolar. Pode fazer aí os brigadeirinhos de ninho de 20 gramas, de 15 gramas, tá? Depende do seu ovo, tá bom? Eu vou fazer de 15 gramas os meus brigadeiros de ninho, tá? Então, gente, o rendimento dessa receita, como a gente tá usando duas caixas de leite condensado, renderia 60 brigadeiros, tá? De leite ninho de 13 gramas, tá? Mas eu vou fazer de 15 e eu peguei só 1/3 dessa massa. Aí varia da quantidade que você vai pegar, tá bom? Então agora vamos falar sobre conservação e validade, tá? A partir do momento que você rechear o seu ovo, que ele vai ficar fora da geladeira, o seu recheio dura 5 dias. Mesmo que esteja sem estar recheado o ovo. O seu recheio, ele dura 5 dias, seja para qualquer coisa fora da geladeira. Na geladeira, seu recheio dura 7 dias. Todos esses que eu te ensinei pode ser congelado, tá bom? Freezer ou congelador, o que você tiver aí, o freezer de casa mesmo, não tem problema, tá? Fecha com papel filme, embala bem, coloca em potes fechados, tá? Mesmo depois de embalado, e congela por até 3 meses, tá bom? Então isso vale se você tem uma encomenda grande ou se você tem bastante coisa pra fazer, deixa já vários recheios congelados. Pra descongelar, deixa em temperatura ambiente por mais ou menos de 2 a 4 horas, tá? Também depende da temperatura que tiver aí. Se quiser deixar de um dia pro outro na geladeira, pode também. Se você congelar ele no dia que você fizer, a validade dele se mantém quando você descongelar, tá? Então se mantém para 5 dias e se mantém para 7 na geladeira, tá bom? E a partir do momento que você rechear o seu ovo, ele dura 5 dias. Por isso é muito importante você colocar etiquetinha de validade, tá bom? Nos seus ovos, tá? Na caixinha de ovo, tudo certinho. Bom, a nossa aula de amanhã a gente vai utilizar todos esses recheios. Vamos rechear o ovo de colher, vamos fazer o ovo trufado. Amanhã a gente vai aprender a fazer o recheio trufado já de maracujá. Vamos rechear os nossos ovos, decorar, fazer a caixinha de mini confeiteiro. Vou te falar o que você coloca na de mini confeiteiro. Vamos também embalar o ovo, tá? Não vai ser só ovo de colher. A gente também vai fazer o ovo embalado pra criança. Vou te dar uma dica de lembrancinha pra colocar dentro dos ovos das crianças, que você vai gastar muito pouco. Vou te ensinar a embalar no papel chumbo, tá bom? Fazer a embalagem pro ovo de Páscoa, tudo certinho, gente. Nossa aula de amanhã tá completíssima, não perde, tá? Porque sem a aula de amanhã você não vai conseguir ter o complemento para você decorar os seus ovos. Vamos decorar de várias formas, vários confeitos. Vou te dar várias dicas e ideias, além de te mostrar aqui na prática muita decoração e muita coisa que você pode fazer, tá bom? Então não perde a nossa aula de amanhã de jeito nenhum. E vou te passar os segredos do ovo trufado, tá? Além disso, não esquece de correr no administrador e reservar sua apostila, hein? Pra receber aquele bônus especial que eu te falei do meu suporte do grupo de alunas, além das 7 apostilas do kit de ovos de Páscoa, tá bom? Um grande beijo, eu espero você na nossa aula de amanhã. Tchau, tchau!